Mas porque Ele nos ama, Ele pega essa miséria e faz alguma obra de arte. Mas é o poder dele em nós. Mas para que eu possa ver essa glória de Deus, eu tenho que permitir ser evangelizada. Existe caminhada, para a nossa caminhada espiritual, nosso crescimento, nós precisamos de uma coisinha. Como é que isso se chama? Como é que eu construo a minha vida espiritual? Não existe crescimento espiritual sem solidão. Que solidão, Filó? Solidão, gente, é ter um espaço e um horário que pertence somente a Deus, e é só dele. Vocês não irão ter um crescimento espiritual sem esse contato íntimo e pessoal. Por quê? Por que vocês acham que a gente precisa desse contato? O que Jesus fazia? Ele deixava os discípulos e ia rezar, ok? Lá, o que Jesus falava? Que as obras que ele fazia eram de quem? As obras que eu realizo são do meu Pai. A minha alegria, o tesouro da minha vida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, antes de eu explicar isso para vocês, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, Jesus é espetacular demais, né? O povo fazia pergunta para ele e devolvia com outra, porque ele abre janela. Então, em Lucas 13, eles perguntam para Jesus assim: Jesus subindo para Jerusalém, o pessoal falou assim: Senhor, quantos que vão salvar? Como é que ele responde? Vocês lembram desse trecho? Ele não responde número, mas ele responde: a questão não é como salvar. E Jesus é bonitinho demais. Eles falam assim: Jesus, é pequeno o número dos que vão salvar. Como é que ele responde? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque muitos, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Então Jesus não fala quantos, ele fala como. Então a gente precisa começar a tomar consciência. Nós estamos inseridos no mundo, o mundo que nos puxa, e Deus que oferece e fala dessa salvação, que a portinha é dessa, né? Hoje tem mais gente, que o povo não quer saber disso não. O povo acha que vive sem Ele, que não precisa de Deus para mais nada. Então como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou entender essas coisas? Como é que eu vou entender o que é fazer a vontade de Deus? Como é que eu vou entender essas coisas se eu não tiver intimidade? Se eu não tiver uma relação pessoal? Por quê? Por que na hora que eu estou fechada no meu quarto, o lugar que eu escolhi, que eu estou sozinha com Ele, eu consigo entender isso? Porque é somente diante da luz que é Ele, somente na luz, eu vejo exatamente o que é a minha vida. Quando a gente lava o carro, para saber que lavaram bem o vidro do carro, é só você andar em direção à luz, não é? Vai mostrar exatamente onde é que está sujeiro, né? Assim? Então, aparentemente a nossa vida é impecável, né? Põe a luz de Deus. Vai querer a morte, né? Não pode, querer melhorar para poder chegar lá. Compreendem? Porque eu preciso que a luz de Deus, dessa palavra e da presença, ilumine a minha vida, para falar: minha filha, essa opção está errada. Minha filha, o mundo está colocando assim mais ou menos para você, mas não é assim não, a verdade é outra. Compreende o quanto a gente é enganado? E aqui Jesus fala assim, porque às vezes a gente acha que pelo fato de eu estar aqui na igreja, falando com vocês, a minha salvação está garantida. Pelo fato de eu estar fazendo um monte de coisa, a gente acha que está fazendo. Isso dá garantia de quê? Nada. O que nos salva é o amor dele, é a misericórdia de Deus. Porque senão ele fala, não é, ele fala aqui, né? Mas a gente não estava comendo e bebendo na sua presença, Senhor? Sim. Às vezes a igreja está cheia, às vezes a gente está aqui cantando, mas o nosso coração, a nossa presença não toca Deus. Sabe quando você está numa festa, mas você está indiferente ao dono da festa? E muitas vezes a gente vem aqui rezar simplesmente por obrigação. Não no grupo de oração, que vocês são livres para não precisar vir, mas às vezes na missa, às vezes numa confissão, às vezes em alguma coisa da igreja, a gente vem, mas o coração não vem, o desejo não vem. O cristianismo, ele é a religião do desejo. Nós temos que desejar Deus.
E a gente não engana Ele no coração, não é? Ele sabe, Ele conhece. A gente tem que desejar a presença, tem que desejar de verdade estar com Ele. Desejar ser transformado por Ele. Desejar de verdade voltar para casa para morar eternamente com Ele. Senhor, como é que eu faço para voltar para casa? Me ajuda no caminho, me ajuda. Me ajuda a construir a minha intimidade com o Senhor. Me ajuda a entender qual é a vossa vontade. Porque para poder entender que na vida, para passar pela porta estreita, eu tenho que não acumular, Senhor. Eu tenho que entender que só uma coisa me basta. Qual é? Marta, Marta, tu te preocupas e inquietas com muitas coisas, mas somente uma coisa te basta. O que é? Qual que é a única coisa que a gente precisa? Qual a única coisa que a gente precisa? Vou dar bomba hoje, né? Nós só precisamos de Deus.